E aí, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo a mais um dia de leitura do nosso plano de leitura anual da Bíblia. Meu nome é Francisco Henrique e nós hoje vamos ler do capítulo 10 ao capítulo de número 14 do livro de Apocalipse. Nós hoje estamos fazendo 353 dias que começamos o nosso plano anual de leitura e, como sempre a gente tem feito, a gente vai orar antes da gente ler a palavra do Senhor, tá bom? Senhor, meu Deus eterno Pai, mais uma vez nós te damos honra, nós te damos glória e nós te damos graças, porque temos esse privilégio aqui agora de poder estar lendo a tua palavra. Nós, como sempre, pedimos entendimento, te pedimos sabedoria e pedimos compreensão do texto que a gente vai ler, tá bom? A gente sabe que não é um simples texto, é uma revelação aqui da parte do Senhor autêntica, certo? São palavras do Senhor, então nos dá sabedoria e graça para ler e compreender. Em nome de Jesus, amém. Então bora lá, pessoal. O capítulo 10 aqui de Apocalipse tem um título que é O Anjo e o Livrinho. Versículo 1 do capítulo 10. Então vi outro anjo poderoso descendo do céu, envolto numa nuvem com um arco-íris sobre a cabeça. Seu rosto brilhava como o sol, e seus pés eram como colunas de fogo. Tinha na mão um livrinho aberto. O anjo pôs o pé direito no mar e o pé esquerdo na terra. Deu um forte grito, como o rugido de um leão, e os 7 trovões responderam. No momento em que os 7 trovões falaram, eu estava prestes a escrever, mas ouvi uma voz do céu que disse: guarde em segredo as coisas que os 7 trovões disseram, e não as escrevam. Então o anjo que vi em pé sobre o mar e sobre a terra levantou a mão direita para o céu. Jurou em nome daquele que vive para todo sempre, que criou os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há. Não haverá mais demora, disse ele. Quando o 7º anjo tocar sua trombeta, o plano que Deus manteve em segredo se cumprirá, conforme ele anunciou a seus servos, os profetas. A voz do céu falou novamente comigo. Vá e pegue o livro aberto da mão do anjo, que está em pé sobre o mar e sobre a terra. Então me aproximei do anjo e lhe pedi o livrinho. Pegue-o e coma-o, disse ele. Ele será amargo em seu estômago, embora tenha um sabor doce como mel em sua boca. Peguei o livro da mão do anjo e o comi. Em minha boca era doce como mel, mas quando o engoli, tornou-se amargo em meu estômago. Então me foi dito: é necessário que você profetize outra vez a respeito de muitos povos, nações, línguas e reis. Agora nós vamos para o capítulo 11, que tem o título As Duas Testemunhas. Versículo 1 do capítulo 11. Depois disso, recebi uma vara de medir e me foi dito: vá e tire as medidas do templo de Deus e do altar, e conte o número de adoradores. Mas não meça o pátio exterior, porque ele foi entregue às nações. Elas pisotearão a cidade santa durante 42 meses. Darei autoridade a minhas duas testemunhas, e elas se vestirão de pano de saco e profetizarão durante 1260 dias. Essas duas testemunhas são as duas oliveiras e os 2 candelabros que estão diante do Senhor de toda a terra. Se alguém tentar lhes fazer mal, da boca lhes sairá fogo e consumirá seus inimigos. Assim deve morrer quem tentar lhes fazer mal. Elas têm poder para fechar o céu, a fim de que não chova durante o tempo que profetizarem. E têm poder para transformar as águas em sangue e para ferir a terra com pragas de toda espécie, quantas vezes desejarem. Quando tiverem concluído seu testemunho, a besta que vem do abismo lutará contra elas, e ela as vencerá e as matará. Os corpos ficarão estendidos na rua principal da grande cidade, chamada figuradamente Sodoma e Egito, onde seu Senhor foi crucificado. Durante 3 dias e meio, todos os povos, tribos, línguas e nações olharão para esses corpos, e ninguém terá permissão de sepultá-los. Os habitantes da terra festejarão e trocarão presentes entre si, para comemorar a morte dos 2 profetas que os haviam
atormentado. Depois de 3 dias e meio, porém, Deus soprou vida nos 2 profetas, e eles se levantaram, enchendo de terror os que os viram. Então uma forte voz do céu disse aos 2: Subam aqui. E eles subiram ao céu numa nuvem, sob o olhar de seus inimigos. Nesse momento, houve um grande terremoto que destruiu 1/10 da cidade. Nesse momento, houve um grande terremoto que destruiu 1/10 da cidade. 7.000 pessoas morreram, e as que restaram ficaram aterrorizadas e deram glória ao Deus do céu. O segundo terror passou, mas logo vem o terceiro. Agora nós vamos para o versículo 15, que tem o título: A sétima trombeta traz o terceiro terror. Versículo 15 do capítulo 11. O sétimo anjo tocou sua trombeta, e fortes vozes gritaram no céu: O reino do mundo se tornou de nosso Senhor e de seu Cristo, e ele reinará para todo sempre. Os 24 anciãos que estavam sentados em seus tronos, diante de Deus, se prostraram com o rosto em terra e o adoraram, dizendo: Nós te agradecemos, Senhor Deus, o Todo-Poderoso, que és e que eras, pois agora assumiste teu grande poder e começaste a reinar. As nações se enfureceram, mas agora chegou o tempo de tua ira. É tempo de julgar os mortos e de recompensar teus servos, os profetas, assim como teu povo santo e todos que temem o teu nome, desde os pequenos até os grandes. É tempo de destruir todos que causaram destruição na terra. Então se abriu no céu o templo de Deus, e dentro do templo foi vista a arca de sua aliança. Houve relâmpagos, estrondos e trovões, um terremoto e uma grande tempestade de granizo. Agora nós vamos para o capítulo 12, que tem o título A Mulher e o Dragão. Versículo 1 do capítulo 12. Então foi visto no céu um grande sinal: uma mulher vestida do sol, com a lua sobre os pés e uma coroa de 12 estrelas na cabeça. Estava grávida e gritava por causa das dores de parto e da agonia de dar à luz. Outro sinal foi visto no céu: um enorme dragão vermelho com 7 cabeças e 10 chifres, e 7 coroas nas cabeças. Com a cauda, arrastou 1/3 das estrelas do céu e as lançou na terra. E quando a mulher estava para dar à luz, o dragão parou diante dela, pronto para devorar a criança, tão logo ela nascesse. A mulher deu à luz um filho, que governará todas as nações com cetro de ferro. E ele foi arrebatado para junto de Deus de seu trono. e de seu trono. A mulher fugiu para o deserto, onde Deus havia preparado um lugar para cuidar dela durante 1260 dias. Houve guerra no céu. Miguel e seus anjos lutaram contra o dragão e seus anjos. O dragão perdeu a batalha, e ele e seus anjos foram expulsos no... Meu Deus do céu, vou repetir. Houve guerra no céu. Miguel e seus anjos lutaram contra o dragão e seus anjos. O dragão perdeu a batalha, e ele e seus anjos foram expulsos do céu. Esse enorme dragão, a antiga serpente chamada Diabo ou Satanás, que engana o mundo todo, foi lançado na terra com seus anjos. Então ouvi uma forte voz que bradava pelos céus. Finalmente chegaram a salvação, o poder, o reino de Deus e a autoridade de seu Cristo. Porque foi lançado para a terra o acusador de nossos irmãos, aquele que dia e noite os acusa diante de nosso Deus. Eles o derrotaram pelo sangue do Cordeiro e pelo testemunho deles. Não amaram a própria vida, nem mesmo diante da morte. Portanto, alegrem-se, ó céus, e vocês que habitam nos céus. Sobre a terra e o mar, porém, virá terror, pois o diabo desceu até vocês com grande fúria, sabendo que lhe resta pouco tempo. Quando o dragão percebeu que havia sido lançado na terra, perseguiu a mulher que tinha dado à luz o menino. Ela, porém, recebeu 2 asas como as de uma grande águia, para que voasse ao lugar preparado para ela no deserto. Ali será sustentada e protegida da serpente durante um tempo, tempos e metade de um tempo. Então a serpente, como uma torrente de água que fez sair de sua boca,
tentou afogar a mulher, mas a terra ajudou a mulher, abrindo a boca e engolindo o rio que havia jorrado da boca do dragão. Eu vou repetir o versículo 16. Mas a terra ajudou a mulher, abrindo a boca e engolindo o rio que havia jorrado da boca do dragão. O dragão se enfureceu com a mulher e passou a lutar contra o restante de seus filhos, todos os que obedecem aos mandamentos de Deus e se mantêm fiéis no testemunho de Jesus. Então o dragão se colocou em pé na praia, junto ao mar. Meus irmãos, vamos para o capítulo 13, tá bom? Que tem o título A Besta que Saiu do Mar. Versículo 1 do capítulo 13. Então vi sair do mar uma besta. Tinha 10 chifres e 7 cabeças, e uma coroa em cada chifre. Em cada cabeça estavam escritos nomes de blasfêmias. A besta parecia um leopardo, mas tinha pés como de urso e boca como de leão. E o dragão deu à besta seu poder, seu trono e grande autoridade. Vi que uma das cabeças da besta parecia mortalmente ferida, mas o ferimento mortal foi curado. O mundo inteiro se maravilhou e seguiu a besta. Adoraram o dragão por ter dado à besta tamanho poder, e também a adoraram. Vou até reler o versículo 4. Adoraram o dragão por ter dado à besta tamanho poder, e também a adoraram. Quem é tão grande como a besta? Diziam. Quem é capaz de lutar contra ela? Então foi permitido à besta falar grandes blasfêmias, e lhe foi dada autoridade para fazer o que quisesse durante 42 meses. Ela blasfemou terrivelmente contra Deus, difamando seu nome, seu tabernáculo e os que habitam no céu. Foi permitido à besta guerrear contra o povo santo e vencê-lo, e ela recebeu autoridade para governar sobre toda tribo, povo, língua e nação. E todos os habitantes da terra adoraram a besta. São eles os que não são eles. Vou versículo 8 de novo. E todos os habitantes da terra adoraram a besta. São eles os que não têm os nomes escritos no livro da vida, que pertencem ao Cordeiro que foi morto antes da criação do mundo. Quem é capaz de ouvir, ouça com atenção. Quem estiver destinado à prisão será preso. Quem estiver destinado a morrer pela espada, morrerá pela espada. Isso significa que o povo santo deve ser perseverante e permanecer fiel. Agora nós vamos para o versículo 11, que tem o título A Besta que Saiu da Terra. Versículo 11. Então vi outra besta que saiu da terra. Tinha 2 chifres como de cordeiro, mas falava com voz de dragão. Exercia toda a autoridade da primeira besta e exigia que a terra e seus habitantes adorassem a primeira besta, cujo ferimento mortal havia sido curado. Realizava sinais espantosos, chegando a fazer fogo descer do céu sobre a terra, à vista de todos. Enganou os habitantes da terra com os sinais que lhe foi permitido realizar em nome da primeira besta. Ordenou que fizessem uma grande estátua da primeira besta que havia sido mortalmente ferida e sobrevivido. Então lhe foi permitido dar vida a essa estátua, para que ela falasse, e a estátua da besta ordenou que fossem mortos todos que se recusassem a adorá-la. Exigiu que grandes e pequenos, ricos e pobres, escravos e livres, todos recebessem uma marca na mão direita ou na testa, e ninguém podia comprar nem vender coisa alguma sem essa marca, que era o nome da besta ou o número que representa seu nome. Aqui é preciso sabedoria. Quem tem discernimento, trate de entender o significado do número. Melhor, quem tem discernimento, trate de entender o significado do número da besta, pois é o número de homem. Isso mesmo, pois é o número de homem. Seu número é 666. Agora a gente vai para o capítulo 14, que tem o título O Cordeiro e os 144 mil. Versículo 1 do capítulo 14. Então vi o Cordeiro em pé no Monte Sião, e com ele estavam os 144 mil que tinham o nome dele e o nome de seu pai escrito na testa. E ouvi um som que vinha do céu,
como o som de fortes ondas do mar, como o som de um poderoso trovão. Era como o som de muitos arpistas tocando juntos. Esse grande coral cantava um cântico novo diante do trono de Deus e diante dos 4 seres vivos e dos 24 anciãos. Ninguém podia aprender o cântico, a não ser os 144.000 que haviam sido comprados da terra. Isso mesmo, que haviam sido comprados da terra. Eles se conservaram puros, sem manter relações com mulheres, e seguem o Cordeiro por onde quer que ele vá. Foram comprados dentre os habitantes da terra como oferta especial a Deus e ao Cordeiro. Não mentem, são irrepreensíveis. Agora a gente vai para o versículo 6, que tem o título Os 3 Anjos. Versículo 6 do capítulo 14. Vi outro anjo que voava no ponto mais alto do céu, levando as boas novas eternas para anunciá-las aos habitantes da terra, a toda nação, tribo, língua e povo. Temam a Deus, dizia em alta voz. Deem glória a Ele, pois chegou o tempo em que Ele julgará a humanidade. Adorem aquele que fez os céus e a terra, o mar e todas as fontes de água. Então outro anjo o seguiu, dizendo em alta voz: Caiu a Babilônia, caiu a grande cidade que fez todas as nações beberem do vinho da fúria de sua imoralidade. Um terceiro anjo os seguiu, dizendo em alta voz: Aqueles que adorarem a besta e sua estátua, ou aceitarem sua marca na testa ou na mão, beberão do vinho da fúria de Deus, que foi derramado sem mistura na taça da ira de Deus. E serão atormentados com fogo e enxofre, na presença dos santos anjos e do Cordeiro. A fumaça de seu tormento subirá para todo sempre, e não terão alívio de dia nem de noite, pois adoraram a besta e sua estátua e aceitaram a marca de seu nome. Isso significa que o povo santo deve ser perseverante, obedecendo aos mandamentos de Deus e permanecendo fiel a Jesus. E ouvi uma voz que vinha do céu dizendo: Escreva isto: Felizes os que de agora em diante morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, eles são verdadeiramente felizes, pois descansaram de seu trabalho árduo, porque suas boas obras os acompanharão. Agora nós vamos para o versículo 14, que tem o título A colheita da terra. Versículo 14. Em seguida, vi uma nuvem branca, e sentado na nuvem, alguém semelhante ao Filho do Homem. Tinha uma coroa de ouro na cabeça e uma foice afiada na mão. Então outro anjo veio do templo e gritou bem forte para aquele que estava sentado na nuvem: Use a foice e comece a ceifar, pois chegou a hora da colheita. A safra da terra está madura. Assim, aquele que estava sentado na nuvem passou a foice sobre a terra, e toda a terra foi ceifada. Depois disso, outro anjo saiu do templo no céu. E ele também tinha uma foice afiada. Então, ainda outro anjo, que tinha poder para destruir com fogo, veio do altar e gritou bem forte para o anjo que segurava a foice afiada: Agora use sua foice para ajuntar os cachos de uvas da videira da terra, pois estão maduras. O anjo passou a foice sobre a terra e encheu de uvas o grande tanque de prensar da fúria de Deus. As uvas foram pisadas no tanque, fora da cidade, e dele correu sangue como um rio de quase 300 quilômetros de comprimento, com a altura que chegava aos freios de um cavalo. Meus irmãos, terminamos aqui a nossa leitura diária de hoje. Como sempre, que o Senhor continue abençoando a vida de vocês e venha abençoar a minha vida também, tá bom? Que a gente venha se ver amanhã, se assim o Senhor permitir. Em nome de Jesus, valeu!